Bom dia, alunos. Bom dia, aluninhos. Como vai? Aqui é o seu professor Daniel Brasil, professor de ciências de vocês. E hoje, né, nós vamos já dar início à nossa continuação do nosso assunto, não é verdade? Eu sei que vocês já fizeram a prova, né, semana passada. Primeira coisa que eu posso falar é que eu já corrigi a prova de vocês, certo? Mas hoje o meu objetivo com essa aula é mostrar para vocês alguma parte histórica sobre o conteúdo de saúde pública, certo? Então, vocês já estudaram sobre as doenças, né? Sobre que tipos de micro-organismos causam doenças, na verdade, alguns tipos de sintomas e alguns métodos de prevenção de doenças, sejam causadas por vírus, bactérias, protozoários ou plateumintos, não é verdade? Então, aluninhos, fique aqui porque você vai ver agora uma parte histórica sobre as doenças que causaram uma pandemia no planeta Terra, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês três tipos de doenças que elas se tornaram uma doença pandêmica. Professor, como é que uma doença ela se torna pandêmica? Ela vai se tornar pandêmica quando um tipo específico de doença ela se espalha para vários países de continentes diferentes. Então, todas essas doenças que eu vou citar hoje são causadas por micro-organismos e elas devastaram quase todo o planeta Terra, certo? Então, fica aqui que eu vou explicar para vocês. A primeira delas é a gripe espanhola, também conhecido como gripe de 1918. Pessoal, há mais ou menos uns 100 anos atrás, nosso planeta Terra houve aí uma grande doença que devastou vários países, desde Brasil, Estados Unidos, China, Índia e alguns países da África, certo? Mas que doença é essa, professor? Ela é uma doença extremamente mortal causada por um vírus do tipo influenza. Então, aqui nós temos a nossa primeira informação. Esse tipo de vírus maligno é causado por um vírus chamado de influenza. Influenza é o nome do vírus que causa a gripe espanhola, certo? Esse surto, essa pandemia, ela durou quase mais de 2 anos. Ela começou de janeiro de 1918 e só terminou, de fato, em dezembro de 1920. Se vocês são bons em histórias, vocês vão lembrar, amiguinhos, que nesse período aí foi o período depois da Primeira Guerra Mundial, né? Vocês sabem que até mais ou menos 1918 houve uma guerra mundial e quando terminou essa guerra, foi notificado um surto pandêmico chamado de gripe espanhola, certo? E essa danada, ela infectou mais de 500 milhões de pessoas. Então, imagina aí várias pessoazinhas aí. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, 500 milhões de pessoas, elas foram infectadas. Isso é mais de 2 vezes a população do Brasil hoje. Então, é uma quantidade muito grande, certo? Na época, foi quase um quarto da população mundial que foi contaminado por essa gripe, certo? Então, como eu falei, alguns países atingidos foram Alemanha, Estados Unidos, Índia, Brasil, China e alguns países da África. Então, todos esses países de diferentes continentes, eles foram aí palco dessa gripe, ok? Então, primeira informação, ela é uma gripe causada por um vírus chamado influenza. Esse tipo de vírus, ele contaminou vários países, se tornando aí uma gripe pandêmica. E os sintomas na época que eles sentiam, pessoal, eram dores musculares e nas articulações, além de uma intensa dor de cabeça, insônia
e dificuldade para respirar, certo? Então, esses são os 4 sintomas principais. Então, pessoal, percebam aí como a saúde ela é muito importante, certo? Muitas doenças causadas por vírus, pessoal, vocês podem combater bastando ter higiene, bastando ter uma higiene pessoal. Todo dia nós escovamos os dentes de manhã, não é verdade? Tomamos um banho. Então, todas essas práticas, né, todas essas práticas higiênicas, elas servem para combater bactérias e vírus que possam causar essas doenças. E nessa época, pessoal, muitas doenças, muitos vírus, muitas bactérias não eram conhecidas. Então, as pessoas não tinham ainda muito um hábito de higiene. Mas, apesar disso, as pessoas na época faziam, a saúde pública, ela vinha tentando alertar e conscientizar a população, certo? Olha que coisa interessante. Essa imagem aqui é uma imagem real, voltada do mais ou menos de 1919. E aqui, pessoal, são leitos. São leitos, olha. Bem parecidos com o que a gente vê hoje em dia com o caso da Covid-19, na verdade. Vários leitos foram construídos para atender essa população infectada, certo? E percebam, já existia um certo isolamento para cada paciente. Ok? Pessoal, não se tem muito ao certo como é que esse vírus se propagou, como esse vírus ele se contaminou, mas falam-se que esse vírus ele tem um hospedeiro intermediário, os suínos. Então, se você ingerir qualquer alimento que venha de origem suína, você precisa fazer todo aquele processo de lavar muito bem esses alimentos, né? Cozinhar muito bem os alimentos do tipo suínos, para você não contrair a doença do vírus influenza, certo? Hoje em dia nós temos vacinas que são ministradas pelos postos de saúde. Então, você que está me assistindo agora, você deve vacinar contra esse tipo de vírus aí, também chamado de H1N1. Ok, pessoal? Então, vacine-se. Vacine-se. Leve aquela velha injeçãozinha, certo? O titio aqui já foi vacinado. Pessoal, um outro tipo de doença que também devastou vários países na época foi a peste negra. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Também chamada de peste bubônica. Foi uma doença que levou à morte de quase 1/3 da população da Europa. Galera, nós estamos falando de século XIV, século XIII, século XIV. As medidas de saneamento básico, as medidas de saúde e de postos de saúde na época não existiam. Então, imagina aí um país sujo, imagina aí um país que existia muita poluição, seja por lixo, por acúmulo de lixo, seja por contaminação pela água de esgoto, verdade? Os ratinhos lá passando, era direto. Então, a Europa, no século XIII e XIV, ela vivia um grave problema de saúde pública. Primeiramente, porque não existia basicamente, na verdade. Então, a pandemia foi denominada peste negra por causa do aparecimento de manchas escuras na pele provocada pela doença. Então, pessoal, a palavra peste negra vem justamente de um dos sintomas causados por esse tipo de doença aí, ó, por causa do aparecimento de manchas escuras, certo? Ok, pessoal? Então, o motivo da palavra peste negra tem a ver com o aparecimento das manchas escuras provocadas por essa doença. Então, pessoal, olha aqui para essas imagens aqui, certo? Então, ó, o saneamento na Idade Média, publicado em 1554, era comum que as pessoas despejassem na rua diversos resíduos, como resto de alimentos, urinas e fezes. Então, pessoal, naquela época não existia uma conscientização por parte da população. A população, na época,
ela não tinha esse cuidado e essa higiene que nós temos hoje, certo? Então, se existiam muitos resíduos nas ruas, elas atraíam quem, ó? Esse nosso amiguinho aqui, ó. Os ratinhos, não é verdade? Então, os ratinhos, eles gostavam de locais, eles gostam de locais que tenham lixo acumulado, certo? Os ratos não causam a peste, mas são hospedeiros intermediários da bactéria. Então, pessoal, o rato, além de ele ser um hospedeiro intermediário da leptospirose, os ratos também são hospedeiros intermediários da peste negra, certo? Pela teoria, os ratos transportariam em seu corpo pulgas, em que se alimentavam de seu sangue. A pulga se contaminava com a bactéria causadora da peste. Então, pessoal, não é o rato que transmite aí a doença da peste negra. O que acontece é o seguinte: o ratinho, ele, por estar em locais onde tem grandes resíduos sólidos, ele contrai essa bactéria chamada Ehrlichia pestis. Então, o ratinho, quando ele anda no esgoto, ele contrai esse tipo de bactéria para ele, mas quem propaga essa doença para os seres humanos não é o rato, e sim a pulga. O que a pulga vai fazer? A bichinha está lá querendo encontrar vários animais para ela poder se alimentar, e ela encontra um ratinho, né? Quando o ratinho ele está em contato com a pulga sobe no ratinho e a pulga ela morde o ratinho. Quando ela morde o ratinho, ela acaba absorvendo sangue e também a bactéria Ehrlichia pestis. Então a bactéria Ehrlichia pestis é absorvida pela pulga e quando a pulga ela encontra a cabecinha ou a nossa pele, ela novamente ela dá aquela velha mordiscada e assim ela libera a Ehrlichia pestis para nós seres humanos, certo? Então, tanto o rato como a pulga, elas são hospedeiras intermediárias da peste negra. Mas somente a pulga é a que propaga, é a que transmite essa doença para nós seres humanos, que nós somos os hospedeiros definitivos, certo? Ok, pessoal? Show de bola, né? Então, ó, a peste negra, em 1347 a 1350, ela devastou vários países na Europa. Então, como ela se alastrou por vários países em continentes diferentes, a peste negra também é considerada uma pandemia, certo? Dúvidas? Então, ela começou-se na Ásia por volta de 1330, no século III, século XIV, chegou à Europa por navios comerciantes. Rapidamente atingiu toda a extensão europeia e chegou até o norte da África, provocando a morte de milhões de pessoas. Então, pessoal, a peste negra, além de ficar situada na grande Europa, ela se espalhou por outros continentes, como o africano também. Certo? Dúvidas? Não, né, galera? Então, a peste negra foi um tipo de doença causada por uma bactéria chamada Ehrlichia pestis. Ela pode ser transmitida por hospedeiros intermediários, no caso, a pulga, certo? E nós, seres humanos, nós somos os hospedeiros definitivos, ok? As atividades a gente vai fazer já já. Por último, um dos mais conhecidos, né, da gente neste momento, que também é um exemplo de doença causada por um tipo de vírus, e ela se tornou uma doença pandêmica, é a Covid-19, certo? Não se sabe ainda ao certo todas as informações básicas sobre esse tipo de vírus, mas o que se sabe é que esse vírus é o grande causador da
Covid-19, certo? Os sintomas que essa doença ela nos transmite é dificuldade de respiração, cansaço, falta de paladar e apetite e dores nas articulações, certo? Ok? Ok? Dúvidas? Não, né? Então, pessoal, vejam aí a grande importância de a gente saber a história dessas doenças pandêmicas. Porque foi a partir dessas doenças pandêmicas que, no mundo, houve uma grande mobilização. As pessoas elas ficaram abismadas. Como é que uma doençazinha pode ocasionar milhares de mortes? Né? Então, pessoal, passados-se os anos, houve aí uma grande necessidade de conscientizar a população e mostrar para elas como é que essas doenças elas acontecem para que as pessoas elas tenham, elas evitem entrar em contato com esses tipos de doenças, esses tipos de animais, certo? Ok, gente? Então foi a partir da Idade Média que houve saneamento básico, foi a partir da Idade Média que começou a se estudar sobre as vacinas, soros, certo? Então a peste negra, né, foi uma das primeiras doenças pandêmicas que fizeram que a população, ela depois pensasse numa coisa chamada de saúde pública. Então a nossa saúde pública, ela querendo ou não, provém de acontecimentos trágicos, certo? Na nossa história. Ok? E para terminar, pessoal, a avaliação da saúde. Pessoal, vocês de vez em quando vão ao hospital, a um posto de saúde, seja para tomar uma vacina, seja para perguntar ao médico o que é que está se sentindo, não é verdade? Então, quando você começa a gripar, começa a tossir, você pode recorrer ao médico para ver que tipo de medicamentos ou que tipo de outras medidas vão fazer com que você melhore a sua saúde. Então, pessoal, antes que qualquer médico, antes que qualquer profissional na área da saúde, ele diga que tipo de doença você tem, eles precisam saber de uma coisa chamada de indicadores de saúde. Só o que é os indicadores de saúde? Eles indicam dados de saúde de uma comunidade e, quando são analisados em conjunto, refletem as condições de saúde e sanitárias de uma população. Então, os indicadores de saúde, pessoal, é uma forma que os médicos, é uma forma que o governo tem de recolher todas as informações que existem em um bairro, que existe em uma cidade. Por exemplo, um dos exemplos de indicadores de saúde é a dengue. Todo ano, vocês sabem que todo ano existem campanhas que falam sobre a dengue e sobre seus sintomas, na verdade? Então, em uma comunidade, é feita uma pesquisa com a população para ver se elas estão tendo higiene dentro das suas casas. Eu acho que quase todo mundo aqui já foi abordado por agentes de saúde, né? Bateram lá na sua casa e pediram para dar uma olhada para ver se você tem algum foco de água contaminada em algum local, alguma parte da sua casa. Se você tem água em garrafas ou pneus, verdade? Então, eles fazem essas pesquisas para depois eles gerarem um indicador de saúde. Por exemplo, vamos pegar uma cidade aqui, Fortaleza. Digamos que em Fortaleza há uma grave crise no saneamento básico. Tem muito lixo acumulado nas ruas, tem muito esgoto a céu aberto. Então, para a saúde pública, esse local, ele indica que a saúde da população neste local é grave. Por quê? Porque lixo acumulado, ele atrai vários tipos de hospedeiros intermediários que podem
transmitir doenças. Então, a saúde pública, ela sabe que neste local, a saúde da população ela vai se agravar. Então, é basicamente assim que os indicadores de saúde se comportam. Agora, vamos pegar uma cidade muito limpa, né, em relação a saneamento básico. Gramado. Gramado, ela é uma cidadezinha, né, no Rio Grande do Sul. E, para quem foi, ou quem já ouviu falar, lá é uma das cidades mais limpas do Brasil. Lá, o saneamento básico lá é impecável. Então, os indicadores de saúde, eles vão concluir que nessa cidade a saúde e a higiene da população ela está elevada, certo? Com isso, as doenças causadas por falta de saneamento básico são baixíssimas. Isso é chamado de indicadores de saúde, ok? Dúvidas? Não, né? Então vamos ver aqui, para terminar a aula, algumas relações de infecções gastrointestinais e acesso à coleta de esgoto. Pessoal, quando você come qualquer alimento que não foi higienizado, você pode ter várias doenças no intestino e no estômago, certo? Então, se você vai comer com as mãos sujas, se você não lava muito bem os alimentos, você vai ter infecções no intestino e no estômago. E no Brasil, nos anos de 2003 a 2015, a gente pode perceber, ó, que houve o quê? Uma diminuição, né, ó, no número de internações de pessoas. Ou seja, o número de pessoas que ficaram contaminadas, que ficaram com doenças gastrointestinais, durante o tempo, ó, diminuiu, certo? Durante os anos, houve uma diminuição no número de internações, certo? Dúvidas? Pessoal, por que isso aconteceu? Por que o número de internações de pessoas de 2003 a 2015 caiu? Porque realmente, nesse período, pessoal, houve uma grande conscientização da população perante essas doenças. Além disso, a saúde pública, ela entrou e houve também campanhas que visaram uma melhoria na qualidade de vida e de higiene da população, certo? Então, veja a importância da saúde pública para diminuir os números de casos, não é verdade? Então, pessoal, com isso a gente termina a nossa aula, ok? A gente termina a nossa aulazinha de hoje. Hoje nós falamos sobre integrando com a história e a avaliação da saúde, certo? Vamos fazer um outro vídeo fazendo algumas questões do próprio livro, certo? Então, aguardem o próximo vídeo. Então, eu queria agradecer a todos e tchau, tchau.